E aí, José Carlos Lopes já terá vários dos desfalques recuperados, imagino, para esse de Goiânia cuidar de Couto Pereira levou para jogar. Perto do Curitiba, eu não tenho muita certeza disso não. O jogo acabou, né, Edmilson? Apita o árbitro Rafael Claus, termina no Couto Pereira. Placar Unimed Goiânia, cuidar de você, seu plano. Curitiba 3, Goiás 0. Fim de jogo no Couto Pereira em Curitiba. Estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro deu coxa. Curitiba 3, Goiás 0. Vem aí a análise do Evandro Gomes. Evandro, como foi o jogo? O comentário da partida. Goleada do Curitiba 3-0 para cima do Goiás, Evandro. A gente já imaginava que poderia ser assim, Lopes. Em função do time que o Goiás foi obrigado a colocar em campo, sem vários jogadores titulares, sem Nicolas, sem Pedro Raul, sem Vinícius, sem Luan e ainda sem poder contar com o jogador Sidney para a estreia, nem tampouco com o Dadá por problema de Covid lá, Covid não, da vacina lá, que ele acabou não tendo condições para jogar. Perde o Felipe Bastos no intervalo da partida, então 3-0, um placar pelo time do Coritiba dentro da normalidade. O time do Goiás ficou muito prejudicado pelos acontecimentos do início do ano, né? Como demorou a tomar providências, quando tomou, as providências não deram certo, contratou o Paulo Autuori para montar um time, o Paulo Autuori foi embora, levou o técnico, o Goiás voltou para a estaca zero. Já no mês de março, abril, o Goiás voltou como se tivesse começando janeiro. E isso foi um prejuízo enorme. Somando a isso, alguns bons jogadores contratados não puderam começar o Campeonato Brasileiro. O Vinícius, o Nicolas, o Pedro Raul, o Luan, jogadores que ficaram no departamento médico. E isso acabou inviabilizando. Então o jogo foi um treino para o Curitiba. Curitiba treinou e ganhou do Goiás pelo placar de 3-0. Os melhores em campo, Evandro Gomes, nós tivemos melhores jogadores e os piores dessa parte. Piores, nós tivemos muitos, né? Agora melhores, poucos, né, Evandro? Pelo time do Goiás, sem dúvida nenhuma, o goleiro Tadeu ainda acabou salvando o time do Goiás de ser pior. Porque ele fez pelo menos três grandes defesas. Numa delas, o Regis na cara dele. Na outra, esse cabeceio agora, um chute lá de fora da área, praticamente, que ele fez outra grande defesa, evitou o pior. Eu salvaria também, ainda no time do Goiás, o Caio Vinícius, muito esforçado. O Reinaldo acabou falhando em um lance aí no final. E quem também entrou até razoavelmente bem no time do Goiás foi o Maguinho. Pelo lado do Coritiba, sem dúvida, o jogador que mais deu trabalho, principalmente no primeiro tempo, foi o Igor Paixão, apesar de não ter feito gols. E o Andrei, pelo belíssimo gol, que selou a vitória do Coritiba, né, por 3-0 em cima do Goiás. E os piores, são tantos que você é capaz de nominá-los, Evandro? O Renato Júnior, sem dúvida nenhuma, foi o pior jogador em campo, jovem, estreante no time do Goiás. O Danilo Barcelos, primeiro tempo, fez número no time do Goiás. Melhorou um pouquinho, quando passou a jogar de ala na etapa complementar. Quem mais, hein, que eu poderia colocar aqui nessa relação de jogadores que não o próprio Hugo fez um jogo sem nenhum atrativo como ala ou como ponta, combinando ali do lado esquerdo, enfim, mas ninguém tão ruim quanto o Renato Júnior, que estreou no time do Goiás. Bom, eu tenho uma pergunta sobre o Renato Júnior daqui a pouquinho. Para mim, os melhores do lado do Goiás foram o goleiro Tadeu, mais uma vez. Os zagueiros até que foram bem, apesar da falha do Da Silva lá no primeiro gol do Aleph Manga. E o Reinaldo, achei que eles até lutaram bastante, mesmo tomando 3 gols. Veja bem, uma defesa que tomou 3 gols. O Caio Vinícius e o Diego, que começou mal a partida, mas acabou se firmando e para mim fez um jogo até razoável dentro do Goiás. O melhor em campo de todos eles, hein, Evandro? Foi quem? O Igor Paixão, atacante do Curitiba? Bom, se você contar, assim, pelo golaço que fez, o próprio Andrei fez um grande jogo, mas o jogador, assim, de maior movimentação no time do Coritiba foi, sem dúvida nenhuma, o Igor Paixão. Agora, é evidente,
O Léo Gamalho pegou uma bola, fez o gol. O Aleph Manga pegou uma bola, fez o gol. O William Faria, um bom jogador também. Enfim, e a defesa do Coritiba não teve tanto trabalho com o Luciano e com o Henrique. Muralha, nem uma defesa no primeiro tempo e alguns lances no segundo tempo em que ele apenas foi acionado numa bola cruzada. Chutes mesmo para gol no time do Goiás. Eu diria quantos? Daqui a pouco eu te falo, Lopes. Porque gols, lances de ataque, o Goiás teve poucos. As grandes chances do Goiás, o time chutou para fora. Uma do Maguinho, uma do Danilo Barcelos, né? Perdeu um gol incrível e um cruzamento do Hugo que o Renato chegou atrasado. O melhor em campo para mim foi o Igor Paixão, bom atacante esse jogador do Curitiba, jogador interessante, de velocidade. Curitiba está bem servido no ataque. Olha que o Cleiton, ex-Vila Nova, nem entrou na partida, hein? Tem o Aleph Manga, tem o Léo Gamalho, o Igor Paixão, jogadores interessantes, além do Cleiton na reserva. Então fico com o Igor Paixão. Evandro, antes de você falar os números aí, como é que você analisa ou viu a estreia de Renato Júnior e Luiz Felipe como estreantes no ataque do Goiás, Evandro? Bom, Luiz Felipe entrou, deu uma movimentação um pouco maior, simulou uma falta ali na área, o árbitro acabou dando cartão amarelo para ele, que eu achei até que foi exagerado, não precisava, não foi nada, não marcou, deixa seguir, mas acabou levando o cartão amarelo. Quanto ao Renato Júnior, até já tinha antecipado a sua pergunta aqui, Lopes acabou sendo o pior jogador do time do Goiás. Uma única chance, que ele estava impedido, mas quase debaixo do gol, ele ainda assim conseguiu colocar a bola para fora. Então, assim, é novo, primeiro jogo dele, num time bagunçado do Goiás em relação à escalação que foi colocada em campo, ele acabou se perdendo completamente. Eu também vejo a estreia do Renato Júnior como péssima, muito ruim. É um jovem, precisa ter paciência, dá tempo. Foi um time que não produziu quase nada, mas o pouco que chegou perto dele, ele correu dessa produção. Ele não se aproximou, não tentou tirar proveito do pouquinho que o Goiás produziu. Então, jogador muito fraco, vai ter que melhorar demais para ser mais ou menos. O Luiz Felipe entrou aos 22 do segundo tempo, no lugar do Apodi, e com poucos minutos em campo, apareceu muito mais do que o Renato. Então, uma esperança em relação ao Luiz Felipe e uma desilusão em relação ao Renato. As finalizações do Goiás, você conseguiu achar uma dentro do gol, Evandro? Do gol nenhuma aqui, né? São 17 chutes do Coritiba, 7 do Goiás. Mas chute no gol. Coritiba conseguiu encaixar 9. Fez 3, as outras o Tadeu defendeu. Né? 3 delas de uma forma bem difícil, a lá Tadeu. Chute no gol mesmo do Goiás, nenhum. 52% de posse de bola do Coritiba, 48%, evidente, do Goiás. Precisão de passes, 85% do Coritiba, 83% do Goiás. O Coritiba cometeu 10 faltas, o Goiás 12, 2 cartões amarelos no Coritiba, 3 no Goiás. Não, no Coritiba foram 4, né? Foram amarelos? 4. Eu anotei 2 pro Henrique e pro Luciano Cassan. Não, tá. No Goiás é que foram 4, né? Isso. Cartões aqui, porque aqui nos meus números ainda não atualizados, que constam só 2 para o Coritiba e para o Goiás foram 4, né? Pro Goiás 4, pro Luiz Coritiba, Felipe 2. da Silva, pro Caio Vinícius e pro Renato Júnior. No Curitiba, Henrique e Luciano Castan. Os 2 zagueiros terminaram pendurados. Impedimentos, o Coritiba 3 vezes, o Goiás 2, 7 escanteios para o Coxa Branca, 3 para o Goiás. São os números do jogo. E assim, nós analisamos a vitória do Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro sobre o Goiás por 3-0, com gols de Aleph Manga, Léo Gamalho e Andrei. Curitiba 3, Goiás 0, Campeonato Brasileiro da Série A.